Olá, vamos continuar aprendendo matemática? Acompanhe essa explicação com Marta Mourão. Nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre fatorial. O fatorial vem da palavra fator. Fator na matemática é quando eu tenho números, por exemplo, eu tenho 2 multiplicado por 3, eu tenho 2 fatores, que vai ser igual a 6. 6 é o produto, tá? Então, o produto de 2 fatores é uma multiplicação. Aí, então, o que você precisa lembrar dessa palavrinha, tá? Fatorial vem da palavra fator. Então, significa que eu vou representar por n, é um número com o sinal de exclamação. E temos algumas definições. Se eu tiver 0 fatorial, eu vou ter o número 1 como resultado. Se eu tiver 1 fatorial, eu vou ter o número 1 como resultado. Então, são essas duas definições aqui que vão caminhar conosco, certo? Mas vamos pensar melhor no que é esse tal de n fatorial. N é um número, certo? Então, quem acompanhou comigo, se você não acompanhou os vídeos anteriores, você dá uma olhadinha lá na descrição, que eu vou indicar para vocês os vídeos que eu já iniciei o princípio fundamental da contagem. E que num dos vídeos está falando assim que tinha lá um carro e 5 pessoas para entrarem dentro daquele carro, como que elas poderiam, quantas possibilidades de sentar-se dentro daquele carro. E naquele caso nós tínhamos que eram 5 pessoas, certo? E aí se uma pessoa já tivesse sentado, sobra quanto? Sobram 4. Se 2 pessoas já tiverem sentado, sobram quantos para sentar? 3. Se 3 já tiverem sentados, de 5 pessoas, sobram 2 e por final 1. Você viu que eu tenho aqui sucessivas multiplicações? Tá vendo? Eu tenho um número 5 que eu multipliquei por 4, por 3, por 2 e por 1. Quando eu tenho esse tipo de multiplicação, que eu estou multiplicando com algarismos um menor do que o outro, até chegar no 1, esse é o tal do fatorial. Então, eu posso escrever esse número 5 como 5 e um ponto de exclamação. Esse ponto de exclamação está dizendo que eu tenho que multiplicar ele por todos os números menores do que ele até chegar em 1. Resolvendo essa continha, então 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso daqui, nós temos 5 vezes 4, 20, 20 vezes 4, 60, vezes 2. Então, naquele caso, nós tínhamos 120 possibilidades das pessoas se sentarem naquele carro, certo? Nesse caso do fatorial, esse número, esse resultado aqui, ó, é um número de 120 unidades. Então, quando eu tenho esse n, vamos voltar ali, ó, esse n fatorial, como que eu multiplico ele? Eu multiplico, então eu copio ele, tá vendo? Eu copiei esse 5, que eu vou multiplicar. Como que eu vou indicar esse 4 aqui? Por n menos 1. Como que eu vou multiplicar esse 3? Não é o 5 menos 2? Então, eu multiplico por n menos 2. Como que eu vou olhar para esse 2 em relação ao 5? Não é 5 menos 3? Então, eu vou multiplicar. Então, essa forma de representação aqui, no número que eu vou parar, eu sempre coloco um fatorial. Tudo bem? Então, isso daqui a gente vai até chegar a 1. Deixa eu só voltar aqui, ó. Então, isso daqui a gente vai até chegar em uma unidade. Tudo bem? Então, vamos lá. Se eu tiver, por exemplo, agora, o 10 fatorial, vamos fazer um outro exemplo aqui. Deixa eu pegar uma outra cor. O 10 fatorial, como que eu represento ele? Ele não é meu n? Então, eu tenho 10. Quanto que é n menos 1? 9. Quanto que é n menos 2? 8. Quanto que é n menos 3? E aí eu vou até chegar a 1, ó, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Chegou no 1, eu paro. Quando eu resolvo essa continha aqui, vai dar um número grande, mas vai dar um número tão grande que vai ser esse número aqui, ó. 362, 8, 800.
Então, como que eu vou ler isso? 3.628.800. Mas eu também posso escrever ele de uma outra forma. Qual é a outra forma? Eu posso parar aonde eu quiser, tá? Então, esse 10 fatorial, eu posso fazer assim, ó. Eu posso escrever ele como 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7. Eu quero parar aqui? Eu posso colocar o fatorial, 7 fatorial. Porque se eu prosseguir do 7 fatorial, o que eu vou ter? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, eu posso parar aonde que eu quiser. Então, agora eu vou continuar a explicação nessa outra folhinha aqui. Deixa eu só pegar uma folhinha nova para a gente continuar. Então, vamos lá agora, continuando a explicação. Então, eu já vi lá atrás que n fatorial eu escrevo como o número, deixa eu só voltar aqui que não preciso desse parênteses, o número que multiplica o número menos 1, que vou multiplicar o número menos 2, que vou multiplicar o número menos 3 e eu vou parar aonde eu quiser. Só que quando eu parar, eu coloco esse fatorial. Agora vamos pensar. N mais 2 fatorial, como que eu desenvolvo esse N mais 2 fatorial? Vamos voltar lá naquele 5 que eu tinha explicado para vocês, ó. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu estou começando aqui, ó, no 3. Então, esse 3 para mim é meu N. Se eu tenho os números anteriores, como é que eu represento 4? Não é N mais 1? Como é que eu, em relação ao 3, como é que eu represento 5? Não é N mais 2? Como é que eu represento esse 2? Não é N menos 1? Porque é 3 menos 1 que vai dar 2? Como que eu represento aquele ali, o 1? Não é N menos 2 fatorial? Então, pessoal, eu posso fazer da forma como eu quiser, tá? Eu posso para onde eu quiser. Pensando que quando eu tiver um N mais 2, eu começo sempre por ele, ó. N mais 2, que multiplica N mais 1, que multiplica o N. Vocês entenderam, né? Porque esse N, eu tô pensando no número do meio, o que está à esquerda e o que está à direita. Por isso que a gente vai descendo. Tudo bem? E aí, eu vou até onde eu precisar, que multiplica o N menos 1. Porém, onde eu parar, eu coloco uma exclamação. Preciso colocar essa exclamação. Tudo certo? Então, o primeiro exercício que vocês vão fazer é calcular. Então, como que eu faço para calcular com fatorial? Então, vamos pegar um caso bem tranquilo de fatorar. Então, vamos pegar o primeiro caso aqui, que eu vou colocar 6 fatorial. Quanto que vale 6 fatorial? É só você multiplicar sucessivamente por números menores do que ele. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Quando você resolve isso daí, você vai chegar no 720. Vamos pegar um outro caso, letra B. Vamos pegar agora, e quando eu tiver 3 fatorial vezes 4 fatorial? Não tem crise, sem problema nenhum. A única coisa que você vai fazer é pegar cada um deles e abrir. Então, vai ficar 3 vezes 2 vezes 1, vezes, agora começa no 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Resolvendo essa continha, você vai chegar em 144. Só fazer 3 vezes 2, o que deu vezes 1, o que deu vezes 4 e assim por diante. Vamos fazer uma letra C, onde eu tenho uma soma. Então, 5 fatorial mais 2 fatorial. Não tem problema, você vai abrir esse 5, tá vendo, ó? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, mais, tá vendo? Agora abre o fatorial. O 2, 2 vezes 1. Quando você resolve essa continha, aqui já dá 120, certo? 120 mais 2 vai dar 122. Tranquilo até aqui?
Se fosse o menos, aqui seria menos, não tem problema nenhum. Agora vamos fazer um que é com fração. Então, para a gente fazer um que é com fração, a gente vai pegar, por exemplo, 7 fatorial sobre 5 fatorial. Então, o que a gente pode fazer? Você simplesmente pode parar no 5 fatorial. Lembra que eu falei lá daquele 10? Então, eu olho quem é meu menor fatorial. Eu vou abrir o 7 até chegar no valor do meu menor fatorial. O que é isso? Eu começo no 7 vezes 6 vezes 5. Opa, o 5 fatorial, então eu coloco fatorial aqui. E posso parar. Eu não preciso ficar abrindo tudo. Mas eu vou te mostrar por quê, tá? Aí eu copio de baixo 5 fatorial. Então, na matemática, se você tiver A dividido por A, não vai dar 1. Se você tiver 3 dividido por 3, não vai dar 1. Fatorial dividido por fatorial, números iguais, também vai dar 1. Então, esse daqui cancela e vai dar 1. O que é que sobrou? 7 vezes 6 vezes 1. 7 vezes 6 vezes 1, que vai dar 42 unidades. Por que eu posso fazer isso? Porque é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido, agora eu abro 5. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quando eu divido 1 por 1 sai fora, 2 por 2, 3 por 3, tá vendo? Ó, eu não preciso ficar abrindo tudo. Tudo isso vai sobrar 1, porque é uma divisão, e vai sobrar os 6 vezes 7, que dá 42. Tranquilo até aí? Tranquilo, né? Deixa eu pegar aqui uma borracha, que daí a gente já apaga mais rapidinho. Borracha, eu acho que está nesse. Ah, eu não sei nem onde está a borracha aqui. Mas tudo bem. Vamos pegar, então, uma outra folhinha aqui, que vai mais rápido para mim. Vamos fazer uma outra que é assim, ó. 9 fatorial mais 11 fatorial sobre 10 fatorial. O que nós vamos fazer? Gente, matemática não é para ser difícil. Matemática é para você ter tranquilidade para resolver, certo? Então, vamos pegar aqui, ó. Eu vou separar. Eu vou fazer assim, ó. 9 fatorial sobre 10 fatorial. Depois eu vou fazer 11 fatorial sobre 10 fatorial. Eu vou resolver separadamente. Quem é o menor fatorial aqui? Não é o 9? Então, eu vou descer o 10 até chegar no 9. Então, 9 eu copio, embaixo vai ser 10 vezes 9 fatorial. Então, fatorial com fatorial vai dar 1. Em cima sobrou 1 e o de baixo 10. Então, 9 fatorial sobre 10 fatorial, eu copio ali, é 1/10. Mas, vamos resolver o 11 fatorial sobre 10 fatorial. 11 fatorial e 10 fatorial, o menor é o 10 fatorial, não é? Então, eu desço o 11 até chegar no 10 fatorial. Então, 10 fatorial sobre 10 fatorial. Quem cancela aqui? 10 dividido por 10, sobra 1. Isso daqui vai dar 11. Então, 1/10 mais 11, quanto que vai dar isso? É só você tirar o mínimo múltiplo comum ou simplesmente fazer esse vezes esse, que vai dar 110. 110 mais 1, que vai dar 111 sobre 10. Tranquilo até aqui? Tranquilo até aqui. Vamos fazer um que tem letra agora? Então, vamos lá. Pegar um que tem letra. Então, vamos lá. N fatorial sobre n menos 2 fatorial. Quem é o n fatorial? O n fatorial, você lembra que quem é menor, o n fatorial ou o n menos 2 fatorial? O n menos 2 fatorial. Lembra, você tem um número menos 1, depois um número menos 2. Então, menos 2 é menor, tá? Então, eu vou descer, eu vou abrir esse n até chegar no n menos 2. N que multiplica, sempre começo por ele. Por n menos 1, que multiplica n menos 2. Embaixo, não deixa de colocar o fatorial. Embaixo é o n menos 2 fatorial. O que nós vamos fazer? A gente simplesmente vai cortar aquele que é igual, porque vai dar 1, tá vendo? Ó, o que é que sobrou aqui como resposta?
n que multiplica n menos 1. Eu espero que você tenha entendido esse início de fatorial e depois a gente vai voltar fazendo alguns probleminhas. Então, nesse exercício aqui, a gente já está simplificando. Lá atrás eu escrevi calcule e nesse aqui nós já estamos simplificando. Muito obrigada por hoje.